na rua, né? E eu agradeci a Deus. Mas eu falei, bom, se eu descer para o terceiro andar, a mesma demora que foi para mim subir para o 10º, então vai levar o dia inteiro. E ali eu pedi na misericórdia de Deus. E eu consegui falar de Jesus para aquela senhora que estava lá. Aí, de repente, irmãos, eu não estava dormindo, porque eu estava escutando aquele barulho daquela construção ali do lado. Entrou uma enfermeira. Aí, no que a enfermeira entrou, eu ainda pus assim o meu braço, ela com todos os aparatos na mão, eu peguei e pus o meu braço. Irmãos, aquela enfermeira chegou perto de mim. Na hora que eu levantei os meus olhos, eu não enxergava o teto do hospital. Não via o teto do hospital, eu só via uma nuvem preta cobrindo todo o hospital. Aí aquela enfermeira, ela veio para me estrangular. Irmãos, como o diabo é terrível. Como o diabo é terrível, né, irmãos? Até na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, o diabo, ele vem. Mas o que seríamos de nós se nós não estivéssemos ligados com o Senhor? Aí, na hora que ela veio para me estrangular com aquela raiva, eu peguei e consegui segurar a mão dela. Aí, eu olhei bem para a cara dela e falei, diabo, é você, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Se o meu Deus quiser me levar, o Senhor vai me levar. Mas você não vai ter poder sobre a minha vida, porque eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. E eu te repreendo, Satanás. Irmãos, naquela hora abriu o teto do hospital. Aí eu olhei a claridade. A única pessoa que eu lembrei nessa hora foi da nossa saudosa irmã Elza. Porque no estudo que ela deu aqui na igreja, muitos devem lembrar desse estudo, ela falou, irmãos, os irmãos não têm ideia o quanto o diabo atua dentro de hospitais para tragar vidas. E eu lembrei dessa palavra. Irmãos, como é bom a gente estar firme com o Senhor. Aí eu fiquei meditando, eu falei, quantos milhares e milhares de vidas o diabo não tragou com essa enfermidade. Mas nós, a palavra de Deus diz que nós que estamos com Cristo, o Senhor, Ele nos livra e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então foi uma experiência que eu tive com o meu Senhor, que vale a pena, mesmo na dor, mesmo com choro, mesmo com tristeza, nós chegarmos a Deus, porque Ele não abandona os seus, né, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é uma luta tão injusta, porque nós lutamos com aquilo que nós não vemos. Nós não vemos. Eu estava até comentando com o Diomar aqui, quando o meu irmão ele precisou amputar o dedo, tudo, nós fomos visitá-los. Irmãos, ele contou algo para nós, que eu olhei, eu falei, Jesus, eu me arrepiei todo, irmãos. A irmã Ruth falando sobre a ação do inimigo no hospital. Ele foi internado em um determinado hospital, precisou fazer a cirurgia, amputou o dedo. E ele falou que quando ele estava repousando lá, estava tudo escuro, estava ele e mais um senhor no quarto, a cama, uma de frente para a outra e uma cama vazia do lado. Ele falou assim que entrou uma mulher no hospital, ou no quarto, com um jaleco todo azul, uma mulher negra, e ela falou assim, quem está dormindo nessa cama? Aí ele respondeu, não, nessa cama não tem ninguém, só está eu e o senhor aqui. Ela entrou no quarto, irmãos, e foi para debaixo da cama. Olha, ela foi para debaixo da cama e ela ficava mexendo na cama, o quarto tudo escuro, o corredor tudo escuro, porque já era noite e eles, né, dormindo. E ela ficou mexendo embaixo da cama e olhando assim para ele, com o olho arregalado para ele, mexendo, e ele achou estranho. Ele falou, não, está errado, enfermeira arrumando a cama, mas está fazendo o que aí embaixo? E ela ficou um bom tempo ali, ficou uns 10, 15 minutos embaixo da cama e olhando para ele.
Aí ele falou, não, peraí, isso é uma obra maligna. E ele começou a repreender. E ela levantou, olhou para eles e foi embora. E no outro dia, né, quando chega o enfermeiro, que ele vai passar pelos quartos, ele falou o que aconteceu. Aí o enfermeiro falou, não, é impossível vir alguém aqui, porque quem estava tomando conta aqui era eu, não tinha ninguém aqui. Irmãos, fizeram uma reunião por causa desse incidente e foram puxar nas câmeras para ver quem é que tinha entrado no quarto, e na câmera não mostrava ninguém. A minha cunhada confirmou a mesma coisa. Eles fizeram uma reunião e não apareceu ninguém. Ninguém. Nós lutamos contra aquilo que nós não vemos. Muitas das vezes nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça, como se Deus não fosse Senhor das nossas vidas. Irmão, nós estamos tão próximo, tão perto do arrebatamento da igreja. Nós achamos que isso vai durar. Eu até brinco com a Cris, eu falo, olha, Jesus vai arrebatar a igreja antes de eu terminar de pagar o apartamento. Aí eu não sei quem vai pagar, aí eu não sou mais. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida e eu devolvo a direção do trabalho para o presbítero Diomar. Amém, né, irmãos? Realmente, o inimigo, ele age nesses lugares. Pode ter certeza que ele age sim. Mas o Senhor nos tem guardado, né? O Senhor tem guardado os seus servos nessas situações. E como o irmão ele disse, irmãos, nós lutamos realmente com um inimigo que é invisível. O apóstolo Paulo escreveu, né, dizendo que as nossas armas não são armas carnais, as nossas armas que nós pelejamos nessa luta, elas são armas espirituais. Nós só vencemos o inimigo invisível usando armas espirituais. Caso contrário, irmãos, não é possível vencermos esse nosso inimigo. É por isso que nós precisamos estar na dependência de Deus. Por isso nós precisamos estar na vontade de Deus. Por isso nós precisamos conhecer o Senhor através da sua palavra, nos revestirmos desta armadura que nos é concedida, nos é fornecida através do conhecimento da palavra de Deus, porque o nosso inimigo, ele luta contra nós de uma maneira, como o irmão Eli disse, injusta. Não é uma maneira justa, nós não vemos, nós não sabemos de onde vêm os ataques contra as nossas vidas. Eles vêm, os ataques, as investidas vêm, e nós muitas vezes não estamos esperando e não sabemos de que forma vem, de que maneira e de onde vem, porque elas são invisíveis. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está debaixo da proteção do Senhor, aquele que está debaixo da mão do Senhor, o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja as nossas lutas, o Senhor peleja contra o nosso inimigo, e aí nós estamos protegidos, mas é necessário nos revestirmos. Se não fosse assim, não estaria registrado na palavra de Deus a necessidade de se revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Graças a Deus. Convido os irmãos, por gentileza, a abrirem suas Bíblias na Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 24, irmãos. Uma passagem bem conhecida nossa. Nós vamos meditar um pouquinho. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção aí, claro que prestaram, é uma força de expressão minha, porque eu sei que os irmãos prestaram atenção no culto, e esse culto vem falando de promessa desde o primeiro hino da harpa.
O grupo de louvor cantou aqui e falou de promessa, não foi? Os irmãos falaram de promessa. Então não sei se os irmãos prestaram bem atenção nisso. O culto vem se desenvolvendo falando em promessa. Nós dissemos aqui logo após os hinos da harpa que as promessas do Senhor, elas não falham, elas são infalíveis. As promessas de Deus, irmãos, não tem como não se cumprir. As promessas de Deus, elas são fiéis em nossas vidas. E aí nós ficamos muitas vezes, irmãos, limitando o nosso Deus, porque nós não o conhecemos como Ele realmente quer que a gente o conheça. Nós somos limitados no conhecimento desse Deus. É interessante que eu postei essa semana nós temos um grupo do nosso curso de teologia, e eu postei para os nossos alunos, o seguinte: vocês já leram Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8, mas leiam de novo, e leiam outra vez, e vejam o que vocês acham. Porque a palavra de Deus ali, não é essa mensagem, a mensagem está na narrativa de Lucas. Mas ali o texto diz assim, irmão Fábio, só para nós entendermos, irmãos, um pouquinho da grandeza desse Deus. Está escrito dessa forma: e criou Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estão acima da expansão e as águas que estão debaixo da expansão. Então perceba, Deus criou a expansão, e Ele fez separação entre as águas acima da expansão e as águas abaixo da expansão. Deus não está falando do planeta Terra aí que nós conhecemos. E ali no texto, no versículo 8, diz assim: chamou Deus a expansão céu. Percebeu aí a grandeza de Deus? Águas que existiam no espaço, irmãos, essa é a realidade do texto bíblico. Deus pega aquelas águas no espaço, separa uma parte para cima, outra parte para baixo, e aquele vazio Ele chamou de céu. Dá para você entender quem é esse Deus, irmão? Dá para você entender quem é o Deus que você serve? Dá para você entender quem é o Deus que está pelejando as tuas lutas? Dá para você entender quem é o Deus que está cuidando da tua vida, cuidando da tua casa, cuidando da tua vida, cuidando de você? Dá para você entender e perceber que este Deus, irmãos, que está lutando por nós, é impossível que Ele não cumpra as suas promessas em nossas vidas. Ah, mas o que eu estou passando é muito difícil. Difícil, irmãos, é trazer à existência, como o irmão Eli disse, trazer à existência do nada aquilo que nós vemos. Trazer à existência aquilo que não existe. Porque quando nós falamos em criação, quando nós falamos que o homem, ele tem capacidade, ele tem poder e capacidade de criação, e esse é um ponto, um aspecto em que o homem é semelhante a Deus, porque ele tem capacidade de criar. Mas aquilo que o homem pode e tem capacidade de criar, ele cria baseado em algo que já existe. Toda a criação que o homem traz à existência utilizando algo que já existe. E Deus não, Ele trouxe a existência do nada, aquilo que não existia. Deus criou o céu do nada. Ele simplesmente abriu as águas do espaço e disse: você é o céu. E o céu surgiu. E Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Portanto, irmão, não é impossível para Deus resolver o teu problema, resolver a tua causa, entrar com providência na tua vida. E mais, você está sendo curado neste momento. Você está sendo curado nesta noite. Você que está assistindo aí, Deus está repreendendo esta depressão agora, em nome de Jesus. Você está sendo curado agora.
Deus está te curando agora. Creia, igreja, você está sendo curado agora. Deus está te visitando e Ele está tratando a tua enfermidade. Ele está te curando agora. Receba a cura da parte de Deus neste momento. Deus está te curando agora. Você está sendo curado. Você está sendo curado. São firmes as promessas do nosso Deus. Elas são infalíveis. Porque quem fez estas promessas é o mesmo que abriu a sua boca e disse: haja luz. E houve luz. E essa luz não era a luz do sol, porque o sol ainda não havia sido criado. Mas Deus disse: haja luz. E houve uma luz que resplandeceu no infinito. E que não era a luz do sol, porque o sol só foi criado posteriormente. Esse é o Deus que está te curando nesta noite. É o Deus que está tratando com a tua e com a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, de eternidade a eternidade. Seja louvado o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Aqui também fala de esperança, de promessa. E diz assim o texto bíblico: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não o conhecessem, porque a esperança já havia desvanecido. A confiança já havia ido embora. Eles estavam passando por um momento difícil, uma situação complicada. Eles esperavam que o Messias ressurgisse. E eles mesmos disseram, e nós vamos continuar lendo na narrativa, que eles disseram para Jesus: e já é hoje o 3º dia e nada. Então a esperança deles já havia ido embora. E quando a esperança vai embora, irmão Danilo, nós não conseguimos mais acreditar. Nós não conseguimos mais confiar que algo vai acontecer. Quando a esperança foge, quando as coisas fogem do controle, nós não conseguimos mais enxergar que Deus vai fazer alguma coisa, porque a esperança foi embora. E a palavra de Deus diz que a esperança, ela não traz confusão, mas quando há falta de esperança, nós ficamos confusos. Mas quando a esperança surge novamente, ela não traz confusão, mas ela esclarece todas as coisas. E aqui o texto bíblico continua dizendo o seguinte: mas os olhos deles estavam como que vendados para que eles não o conhecessem. E o versículo 17: e ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Perceba que Jesus de imediato já conheceu o semblante deles. Jesus já olhou dentro do coração deles e percebeu que a tristeza dominava o coração daqueles homens. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei de que maneira você entrou aqui. Eu não sei como está a tua vida, como é que você tem passado. Mas Deus, Ele sonda o teu coração. Lá na tua casa, quando você abre a tua janela e quando bate o desespero e você não sabe qual a solução, e você muitas vezes deixa vir um pensamento na tua mente por causa do desespero, e você acha que ninguém está vendo isso, mas a palavra de Deus diz que este mesmo Deus que olhou para eles e já enxergou a tristeza do coração deles, olha para você e diz nesta noite: eu ainda tenho cuidado de você, viu? Não perca a esperança não, o que eu tenho preparado para você é tão grande, não desespere.
Ah, mas o tempo está passando, Deus é o dono do tempo, Ele conhece tudo. Se Ele precisar parar o tempo para dar na tua mão o que há de ser teu, Ele vai parar o tempo e vai dar na tua mão o que há de ser teu. Mas não perca a esperança em Deus. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas angústias, as nossas aflições. Ele é Deus. A narrativa continua aqui dizendo, irmãos, versículo de número 18: e respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Parece que ele não sabia, né? Parece que Jesus muitas vezes olha para a gente, dá uma risadinha e fala assim: rapaz, me conta aí, eu não sei. E às vezes nós precisamos contar a Ele a nossa história, não é verdade? Às vezes, irmã Marissa, a gente precisa contar a nossa história para Deus. Ele conhece, mas Ele quer ouvir de nós a nossa história. E aí Ele vai ouvindo como o pai ouve a voz do seu filho, irmão Danilo. E Ele vai trabalhando, e Ele vai preparando aquilo que eu não sei, e Ele tem preparado para nós. E Deus manda dizer para você nesta noite, Danilo, que se você soubesse o caminho que Deus tem preparado para a tua vida, você cairia de joelhos diante do Senhor e diria assim: Senhor, eu e a minha casa estamos à tua disposição, cumpra a tua vontade, porque é grande o que Deus tem preparado, é grande o caminho que o Senhor tem preparado para vocês. Ah, Marissa, se você soubesse o que Deus tem preparado, porque Ele sonda o teu coração, e Ele vê a disposição do teu coração, o desejo do teu coração, e Ele te diz nesta noite: este desejo não é teu, mas eu coloquei no teu coração esse desejo, e Ele vai fazer cumprir este desejo, porque é dele e não teu. Os teus sonhos não são teus, mas são desejos de Deus. Não são sonhos de Deus, porque Deus não sonha, irmãos. Quem sonha sou eu. Eu sonho, porque eu sou limitado. E nos meus sonhos eu quero fazer algo, mas é um sonho e às vezes eu não consigo alcançar. Mas Deus não tem sonhos, Ele realiza milagres. Deus realiza propósitos. Deus cumpre desejos. Deleita-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Deus não sonha, Ele realiza milagres, Ele concede desejos. Ele é Deus. E Ele não está para brincadeira com a gente, não, irmãos. Ele é sério no seu realizar, Ele é sério no seu trato com um homem e com uma mulher que é temente ao seu nome. Ele não brinca com a gente de ser Deus, não. Ele é Deus e ponto. Ele faz e ponto. Foi por isso que Ele falou desta maneira para Moisés. Moisés questionou a Deus: o que é que eu vou dizer para aquele povo quando eu chegar no Egito? Eles vão querer saber quem me enviou. E Deus diz para ele: Moisés, eu sou o que sou, não interessa. Você simplesmente vai... Isso é resposta que se dê a alguém, irmãos? Isso é resposta que se dê a um povo que está cativo 400 anos esperando liberdade. Isso é resposta a um povo que está aflito, sofrendo debaixo da escravidão. Você vai chegar para eles e vai dizer assim: Moisés, o eu sou me enviou. O eu sou, Moisés, você está de brincadeira, Moisés. O eu sou, só que esse eu sou, irmãos, é aquele que criou os céus e a terra. Quem é? Eu sou o que criou os céus e a terra. Eu sou, o eu sou de Deus significa isso. Eu sou que criou o firmamento. Eu sou o que colocou limite nas águas do mar e disse: daqui você não passa, e elas não passam. Eu sou aquele que criou as estrelas, e não apenas as criou, mas deu nome a cada uma delas e as chama pelo seu nome. Eu sou, Moisés, aquele que no sexto dia criou a perfeição da criação, que é o homem. É simples o eu sou. É simples. O eu sou é isso.
E Deus não precisava dizer quem ele era. O Eu Sou contou para Israel quem era o Deus da libertação. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus em cuja presença você está, como disse Elias para o rei Acabe. O Deus em cuja presença eu estou. Nós podemos essa noite dizer, irmãos, o Deus em cuja presença eu estou, Ele vai renovar a minha esperança, Ele vai aumentar a minha fé, Ele vai fazer com que o seu Espírito transborde na minha vida, a ponto de eu olhar para o impossível e dizer, você não é nada, porque o meu Deus é o teu Deus, Ele é o Deus do impossível. É assim que Ele faz, irmãos. Mas a narrativa continua. O texto bíblico continua dizendo assim, versículo de número 19. E ele lhes perguntou quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo de número 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. A esperança morreu. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele lhes disse, olha a resposta de Jesus. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para não crer tudo que os profetas disseram. Creia, irmão. Creia não naquilo que o irmão Diomar está dizendo, mas creia naquilo que a palavra de Deus está trazendo para nós nesta noite. E ele continua dizendo, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Eu não sei se os irmãos conseguem acompanhar esse raciocínio e enxergar essa cena. 3 pessoas caminhando numa estrada. Aqueles homens se lamentando com uma profunda tristeza, um profundo pesar no seu coração. Jesus se apresenta e começa a questioná-lo o porquê da tristeza. E quando eles respondem o porquê da tristeza, ele vai ensinando, vocês não entenderam nada? Vocês não compreenderam o que os profetas disseram? Que convinha que ele padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. E quando chega ali numa bifurcação, ele dá a entender que vai para outro lado, como quem diz, vamos ver o que é que eles vão dizer. E eles então se sentiram sós. Senhor, não nos deixe. Eles não sabiam, os seus olhos estavam vendados espiritualmente, mas eles perceberam que eles não poderiam ficar sem a presença daquele homem estranho. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus em nossas vidas. Nós não podemos, mesmo que você não esteja entendendo o que você está vivendo, mesmo que você não esteja compreendendo a luta que você está sofrendo, mas não fique sem a presença de Deus na tua vida, nem que você tenha que chorar, nem que você tenha que se jogar no chão, mas clame a presença do Senhor na tua vida. Não fique sem a presença de Deus na sua vida. Foi o que aqueles homens fizeram. Mesmo não entendendo nada, mesmo não podendo entender e compreender quem estava ali, mas eles disseram,
e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. O que Jesus quer de nós é apenas isso, uma palavra: entra conosco, entra conosco, entra na minha casa, entra na minha vida, entra aqui comigo. É uma palavra que ele quer de nós. Nesse momento que você está vivendo essa luta, essa tempestade, esse mar revolto na tua vida, e foi dito aqui, Jesus está no barco. Mas mesmo quando Jesus está no barco, a tempestade também vem. Mesmo com Jesus no barco, nós não estamos alheios à tempestade, ela vem. Jesus estava no barco e a tempestade veio assim mesmo. A tempestade vem, mas o importante é que ele esteja lá dentro. O importante é Jesus estar dentro do barco. O importante é que ele esteja dentro do barco. Lembra o que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia? Eu estou à porta. Vocês estão de uma maneira totalmente equivocada. Vocês pensam que me adoram, mas não me adoram. Vocês pensam que me agradam, mas não me agradam. Eu estou do lado de fora e estou batendo. Mesmo assim, se vocês ouvirem a minha voz, abrirem a porta, assim mesmo, eu entro e ceio com vocês. E quando aqueles homens o convidaram, ele não rejeitou o convite. E a palavra de Deus diz que, e aconteceu que estando eles à mesa, Jesus entrou para ficar com eles, eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Olha que interessante. Primeiro, não era a casa dele, a casa era dos discípulos. Não era a casa dele. Como é que ele entra na casa, Fábio, e já pega o pão e vai dando graças? É porque quando Jesus entra na casa, quem governa é Ele. É quando Jesus entra na nossa casa, quem governa é Ele. Quando Jesus entra na minha vida e na tua vida, quem governa a nossa vida é Ele. É por isso que Ele pode dizer para nós: não se preocupe, eu estou no comando da tua vida. Se você abriu a porta e me deixou entrar, quem vai governar sou eu. Então, irmãos, não tem como as promessas de Deus não se cumprirem, porque é Ele que está no comando das nossas vidas, é Ele que está no controle da nossa casa. Foi isso que aconteceu com aqueles dois discípulos. Vocês pediram para entrar? Sim, pedimos. Então deixe que quem vai agradecer o pão sou eu. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e o partiu e deu a eles. Além dele tomar o pão, partir, ainda entregou na mão deles. De nada tem falta aqueles que confiam no Senhor. É o que diz a sua palavra. De nada tem falta aqueles que confiam no Senhor. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele simplesmente desapareceu. Não é que Jesus abandonou eles, não foi isso. O sentido do texto aqui quer dizer o seguinte: agora eles me conheceram, agora eles sabem que sou eu, então agora eles já estão cuidados, porque eles sabem que eu cuido deles. Agora eles sabem que eu ressuscitei, agora eles sabem que eles não estão sós. Eu resolvi o problema deles. A tristeza que vinha batendo no coração no meio do caminho, agora se torna em alegria. Continue aí, irmãos, lendo a narrativa do texto para ver onde nós vamos chegar. E a palavra de Deus diz assim: e abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, olha interessante, irmãos, olha que interessante. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Perceberam o cuidado? Aí eles puderam entender, mas lembra que lá no caminho nosso coração estava fervendo.
A tristeza era grande, mas estava fervendo o nosso coração, porque Jesus estava tratando do coração daqueles homens. Mas continue aí na narrativa. E a palavra de Deus continua dizendo: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. O interessante aqui, irmãos, é aqui a chave do texto. Quando os olhos foram abertos, quando eles conheceram no partir do pão quem é que estava ali, e ele foi embora, aí eles conheceram que era Jesus. Eles não ficaram um minuto no lugar onde eles estavam, mas a palavra de Deus diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram pelo mesmo caminho que eles vieram. Mas agora não era mais o caminho de tristeza, agora não era mais o caminho de choro, agora não era mais o caminho da falta de esperança, mas agora era o caminho do renovo, da fé renovada, da esperança renovada. Agora era o caminho da alegria. O choro se tornou em riso, o pranto se tornou em alegria, e eles não conseguiram ficar quietos, tiveram que voltar e anunciar aos 11, ele nos apareceu, ele está vivo, ele vive, ele renovou a nossa esperança. Perceba então, irmãos, que o caminho de tristeza se torna agora em caminho de alegria. Perceba que o caminho de tristeza agora se torna em caminho de alegria. Era o mesmo caminho. Eles passaram por sobre as mesmas pedras no caminho. Eles passaram por sobre as mesmas dificuldades que eles vieram. Mas agora eles não enxergavam mais dificuldades, irmã Keila. Mas agora eles não enxergavam mais as pedras, os tropeços. Eles não enxergavam mais as dificuldades, a escuridão, porque agora já estava mais tarde do que quando eles vieram. E mesmo assim, Danilo, eles não enxergam a escuridão, mas eles enxergam que Jesus está vivo e que Jesus estava cuidando deles e que a promessa que ele havia feito em vida. Aqueles homens, irmãos, passaram 3 anos seguindo Jesus. Aqueles homens, igreja, passaram 3 anos acompanhando o ministério terreno de Jesus. Eles viram Jesus curar, eles viram os leprosos serem limpos, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram 2 milagres de multiplicação de pães. Eles estavam dentro do barco com Jesus quando a tempestade ia colocar o barco a pique e Jesus repreendeu a tempestade. Aqueles homens viram Jesus, irmãos, tratar de todas as enfermidades e tratar daqueles necessitados com maior carinho, com maior amor. Aqueles homens viram Jesus chorar porque Lázaro, seu amigo, havia morrido. E mais, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Mas durante o seu ministério, ele nunca deixou de lhes alertar, de alertar aqueles homens: eu vou morrer. Convém que o Filho do Homem padeça na mão dos malfeitores, mas ao 3º dia ele ressuscitará para a glória do Pai. Ele passa o seu ministério todo falando isso. E quando chega próximo à última ceia, ele diz dessa forma: hoje o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores. Hoje vai começar o meu sofrimento. Eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Aqueles homens eram totalmente dependentes de Jesus. Eles estavam numa escola aprendendo como trabalhar posteriormente.
na ausência física do Mestre. E chega a hora em que se cumpre a palavra de que o Senhor disse de que ele iria morrer, ele morreu. Jesus é crucificado. Jesus morre na cruz. O seu corpo é tirado, o seu corpo é tratado e o seu corpo é sepultado. E parece que junto com o seu corpo, que vai para a sepultura, vai a esperança de todos eles. Se os irmãos pegarem os 4 evangelhos, tanto os 3 sinóticos como o evangelho narrado por João, os irmãos vão perceber que eles não ficaram depois da prisão. Depois da prisão eles desapareceram. Só as mulheres, tinha que ser as mulheres, né? Tinha que ser as mulheres. Ninguém dava nada por elas. Mas na hora que Jesus é preso, quando ele vai para a cruz, quando ele vai sofrer, quem está ali são elas. Os homens desapareceram. A esperança deles foi para a cruz junto com Jesus. A fé daqueles homens foi para a cruz junto com Jesus. Quando ele vai para o túmulo, a fé vai junto. E eles agora passam a viver 3 dias desesperados. Eles não tinham mais esperança. Eles não conseguiam lembrar das palavras de Jesus. Perceba que na narrativa do texto que nós fizemos aqui, eles conversando entre si e conversando com Jesus, eles disseram: já é hoje o 3º dia e nada. E nada. É bem verdade que as mulheres disseram, mas as mulheres não tinham crédito na sua palavra. Naquela época, a palavra da mulher não tinha valor como tem hoje. Então eles não creram no que as mulheres disseram. Eles não creram, porque a fé deles estava lá embaixo. Porque a esperança faltou, não havia mais esperança. Eles não conseguiram mais enxergar as promessas de Jesus. Mas aí Jesus se faz presente e lhes mostra que as promessas de Deus se cumprem de uma forma ou de outra, elas se cumprem. Quem te prometeu, irmão, irmã, quem te prometeu, irmão que está assistindo esta live, não foi o homem, quem te prometeu foi Deus, quem te prometeu foi aquele que disse: eu sou o Deus que realizo todas as coisas e não preciso pedir conselho para ninguém, eu faço como eu quero. E este Deus que disse para Israel: eu sou, e esse Deus que se manifestou ali diante dos 2 discípulos, nesta noite está aqui no meio da igreja e está renovando as promessas para as nossas vidas. Deus está renovando as promessas e está tratando da nossa esperança. Irmãos, que nós, quando sairmos daqui, daquela porta para fora, não vamos deixar que a nossa fé seja abalada novamente, não vamos deixar que a nossa esperança seja levada embora por uma dificuldade, por um momento difícil, por uma hora de prova, uma hora de luta, mas creia que o Deus que ressuscitou o seu Filho é fiel para fazer cumprir em nossas vidas todas as promessas que nos fez. E esse caminho que você tem trilhado até aqui, esse caminho de dor, caminho de sofrimento, caminho de luta, caminho de desesperança, que você chegou aqui nesta noite desesperado, desesperada, dizendo: o que é que eu vou fazer? O que vai ser amanhã? O que vai ser no dia seguinte? Deus está dizendo para você, da mesma forma que esses discípulos trilharam um caminho de dor, um caminho de sofrimento, um caminho de plena tristeza e angústia no seu coração, mas quando eles reconheceram a presença do Mestre ressurreto, agora eles trilharam o caminho de volta com alegria. E você vai nesta noite sair daqui desta casa de oração, e você que está assistindo nesta live vai se levantar do teu lugar e vai saber que você vai trilhar o caminho de volta, renovado, transformado, liberto, curado, saciado e abençoado em nome do Senhor Jesus, porque Ele trata da nossa vida, trata da nossa esperança e trata dos nossos corações. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmãos.
Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça com que os nossos corações não percam a fé, não percam a esperança. E nós vamos sair daqui nesta noite, pode ter certeza disso, irmãos, renovados. Nós vamos sair daqui renovados, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, mas é espírito de libertação. E nesta noite, Ele liberta-nos dos nossos pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de suicídio. Deus nesta noite está tratando o pensamento de suicídio. Deus está tratando, nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. Não, sabe por que Deus está falando assim? Porque Ele te ama. Ele te ama, e neste momento Ele está te pegando no colo, aí onde você está. Ele está pegando você no colo, Ele está passando a mão na sua cabeça e dizendo assim: filho, filha, fique tranquilo, a tua vida está na minha mão, ela me pertence. Eu tiro esse pensamento hoje da tua cabeça, eis que faço novas todas as coisas na tua vida. Cuido da tua tristeza, cuido da tua aflição, cuido do teu choro noturno, cuido do teu desespero da madrugada, cuido do momento em que ninguém te vê, onde você não tem ajuda. Eu estou ali para te ajudar, e te digo nesta noite, ao invés de morte, eu te darei vida. Ao invés de morte, eu te darei vida em abundância, não na eternidade, mas aqui, para que você seja uma bênção na minha mão, para que você seja uma bênção na minha obra. Fique tranquilo, Deus sabe de todas as coisas, e Ele manda repetir, eu não sei para quem é. Diante de Deus eu não sei, mas Deus diz para você nesta noite, Ele repete: eu darei nas tuas mãos, no tempo certo, aquilo que há de ser teu. Não se desespere, não se atreva a sair da presença de Deus. Não faça a tua vontade, mas permita que Deus cumpra a vontade dEle na tua vida. E aí você vai olhar para trás e vai dizer assim: o que é que eu ia fazer? O que era a minha vida? E você vai olhar para trás, não para a tristeza, mas para lembrar que Deus é fiel na tua vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos encerrar esse período agradecendo a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio nesta noite. Obrigado, Senhor, pelos hinos de louvor, pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela vida dos Teus filhos que estão aqui, os Teus filhos que estão em casa, Senhor, participando desta live. Senhor, obrigado por tratar das nossas vidas, obrigado por curar as nossas enfermidades, obrigado, Senhor, pelo Teu bálsamo derramado sobre nós nesta noite, obrigado pela vida renovada, pela esperança renovada, obrigado, Senhor, pela fé acrescentada, Senhor, aos nossos corações, obrigado, Senhor, pela Tua presença, através do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, leva-nos em paz, guarda-nos debaixo das Tuas mãos santas, e sê conosco, ó Pai, e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.